Viva, muito boa tarde. Estamos aqui no Largo Doutor Antônio Agostinho Neto, concretamente na administração municipal. Estamos aqui com o professor e escritor Pedro Kagende, ele que vai nos falar de um assunto muito importante que decorre a nível do nosso país e não só, também no nosso município, que é o abuso sexual contra menor de idade. Estamos aqui com o professor, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que de facto a estas horas estão a acompanhar, não é? E àqueles que eventualmente dentro de instantes estarão ou poderão acompanhar. Sim, senhor, São professor, estamos a verificar muitos casos de abuso contra menores. O que é que tem a dizer sobre estes casos? Ora, a partida é importante que se sublinhe ou que se diga que o abuso sexual vai ser então toda a atividade, não é, ou prática, portanto, em que um indivíduo, no caso agressor, exerce força contra uma outra pessoa, no caso a vítima, abusando-a, não é, e muitas vezes também portanto, aliciando, e a pessoa em causa, a vítima, fica sem poder proteger-se ou ainda sem poder resistir portanto, ao nível de força exercida pelo agressor. Portanto, é uma atividade bastante nociva, portanto, porque acaba por, como podemos calcular, deixar a pessoa traumatizada. Aliás, é possível olharmos para o abuso sexual de várias perspectivas, desde a psicológica, social e também a pedagógica. Ora, no âmbito psicológico, a vítima, como se pode calcular, acaba por estar traumatizada, o que efetivamente concorrerá, não é, tanto para que ela não tenha ou não desenvolva um senso de paz muito forte, acaba por estar completamente acanhada e terá problemas de socialização ou ainda socioafetiva, e como também essa prática pode repercutir, não é, em bullying. A vítima acaba com certeza a sofrer bullying, caso for estudante e não só, por ser, portanto, abusada, insultada, para não dizer, né, tanto bullying a nível da escola e a nível social mesmo. Então, vai ser então uma prática que nada abona, não é? Aliás, ela é muito prejudicial se termos em conta as consequências que ela transporta ou pode causar à vítima. Senhor professor, será que tem uma noção de quantos casos já decorreu este ano? Olha, quantos casos de concreto não, portanto não tenho dados estatísticos de quantos casos de facto ocorreram neste ano, porém temos vindo a ouvir, aliás, hoje ouve-se um pouco por todo lado do país, não é? Casos recorrentes de menores sendo abusadas, ora por professores mesmo, ora por policiais, ora por pais, ou ainda parentes próximos e consanguíneos. Infelizmente mesmo, devo dizer, temos assistido um número vertiginoso de casos de abuso sexual contra menor. Lamentamos porque hoje quase que não se sabe, portanto, de quem poderá quem virá a praticar, se é o pai, se é o irmão, se é o avô, é que hoje tornamos-nos muito volúveis e também inseguros. Por exemplo, eu estava a acompanhar ainda ontem, não é, caso de um professor que infelizmente acabou por abusar sexualmente a duas alunas menores, estamos a falar de 6 a 7 anos de idade, professor, portanto, o profissional que devia
orientar, educar, indicar caminho, luzes sobre a vida, proteger também, é então a pessoa que infelizmente acaba por abusar, não é? Então hoje temos esse sentimento de insegurança, não sabemos de facto a quem confiar, não sabemos de facto com quem deixar os nossos filhos, portanto porque ouve-se de tudo um pouco que acaba com certeza e como se pode calcular deixar-nos com tamanhas inseguranças. Então temos muitos casos do género a ocorrer um pouco por todo o país. E isso é uma sinaleta de alerta, não é? É um sinal de preocupação. Deve a nós preocupar, nós os professores, nós os filhos, os pais, não é? Aqueles que são fazedores de opinião e não só. O número excessivo de abuso sexual, porque isso, como já disse, portanto, há bocadinho, isso acaba por trazer consequências tão drásticas e nocivas a pessoas abusadas. Imaginemos que alguém, seja uma menina ou um menino, seja abusado ou abusada sexualmente, qual é o senso de paz que terá essa criança? Aliás, como irá lidar futuramente com as pessoas? Eu conheço pessoas hoje que, quando criança, foram abusadas sexualmente e que, infelizmente, hoje não têm paz. Aliás, acabam por serem sedentárias, né? Portanto, por apartar-se da maioria, tudo por conta do que viveram quanto criança, abrindo aspas, do abuso que sofreram quanto pequeno. E aqui também chamar a razão a quem de direito, também falar do nosso governo, né? Portanto, o Estado, é preciso que se observe isso com um pouco mais de preocupação, não é? E estudarmos as reais causas, os motivos e também vermos as reais, vou dizer, vamos lá, penalizações, né? Que as pessoas, os abusadores, os praticantes dessa atividade, que sejam realmente, vou dizer, penalizadas, né? Penalizadas, devem arcar com as consequências desse ato tão bárbaro. Aliás, hoje fala-se muito, há um caso tão trivial, não é? E que temos acompanhado desde antes de ontem, o caso da jovem Belma, que está agora portanto, a ser muito discutido. Aliás, como disse, tornou-se viral nas redes sociais e o que se assiste, o que se observa é claramente um ato bárbaro, não é? Um ato completamente bárbaro que deixou-nos de rastos e com lágrimas no rosto, né? E, portanto, pessoas que praticam tais atividades, repito, devem ser mesmo penalizadas, devem arcar com as consequências dos seus atos, para que isso desmotive, não é, outras pessoas, aqueles que se calhar de uma ou outra forma intencionavam também incorrer a essa prática, tendo observado portanto, os agressores a serem penalizados, a arcarem com as consequências dos seus atos, seguramente poderão afugentar-se dessa prática tão nociva, tão horrenda e tão drástica, né? Sim, senhor professor. E quais são as causas que levam ao abuso de menores? Olha, eu penso que poderíamos indicar várias causas, né? Várias causas. De forma lacônica, eu penso que existem, a meu ver, tanto do meu ponto de vista, existem indivíduos com desvios psicológicos, perdão que eu diga isso, e também pessoas que acabam por ser doentes, porque não se percebe como é que um pai de família acaba por abusar de uma filha de 2, 3, 4 anos. Esse indivíduo, no mínimo, devia estar com algum transtorno psicológico, não é? O pai é essa figura que geralmente protege, que geralmente sai em defesa dos filhos. Não devia ser o pai, por exemplo,
a partir por uma ação tão bárbara como essa. Portanto, é possível que esse pai, ou esse senhor, ou esse indivíduo esteja com algum transtorno psicológico, alguma situação do fórum do psiquismo, porque é completamente anormal. Bom, aponta-se, em alguns casos, outros que terão ido em casas escuras e a eles foi pedido que se envolvesse com as filhas. Bom, isso também aponta-se, né? Ouve-se por ali, mas, a meu ver, são pessoas que não têm saúde psicológica, saúde mental. Não é possível que o indivíduo, por sua consciência saudável, psicologicamente, incorra num ato tão horrendo, tão bárbaro, tão desumano como esse. E qual é o apelo que o senhor professor vai deixar para os jovens ou os adultos que optam por esta atividade? Ora, bom, o apelo que deixaria e que a essa altura convém me dizer é que paremos, tá? Paremos com atos do gênero. Reflitamos nas consequências tão drásticas que as vítimas hão de viver e vivem mesmo. Que paremos, que nos amemos mais. E por outra, que a escola, em particular os professores, portanto, que trabalhemos mais em valores. E, portanto, que promovamos mais o domínio psicoafetivo ou ainda socioafetivo, que apelemos mais às pessoas, ao amor ao próximo. Tá? E, portanto, que tenhamos piedade do próximo, que amemos o próximo. Eu penso que seria ótimo se a gente refletisse em torno disso, em torno das vítimas, do mal que é causado a essas pessoas. Então seria esse o meu apelo, né? E que também, repito, é que muitas vezes penso que as penalizações, não é, que os agressores têm recebido têm sido levianas. Abusou de algum menor, se calhar tanto um ou outro ficam detido ou ainda na cadeia por meses ou por um ano, depois sai, tá? Mas se portanto, a pena vindo desses atos for agravada, seguramente, quero estar certo que pessoas, ou ainda os agressores, estarão desmotivados a incorrerem a essa prática. Portanto, esse é o apelo que deixo como professor, não é? É o apelo que deixo a nós, os jovens, e a toda a sociedade angolana, aqueles que a essa altura nos estão a ouvir e a acompanhar. Muito obrigado, senhor professor, pela sua intervenção. Contamos consigo nas próximas ocasiões. Bom, nós estamos por aqui, não é? Penso que eu sou grato e, portanto, quando precisar, eu estou por aqui. Aliás, essa é então a razão que nos leva a estudar, que nos leva a ler, a pesquisar, é para justamente podermos contribuir com o nosso saber, contribuir com aquilo que de facto temos lido e temos aprendido a cada dia. Então, quando necessário, quando oportuno, portanto, estamos aqui justamente prontos, né, para podermos servir a Gabela, em particular, o país no cômito geral. Sim, senhoras, tivemos uma conversa com o professor Pedro Kagende, ele que é escritor e também professor do Magistério Primário da Gabela e também do Liceu da Gabela. As imagens são de Estevão Pancrácio, eu sou Eliseu Antônio, Gabela HJPTV. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa.